Olá, batatas e batatas, tudo bom? Então, hoje eu estou aqui para falar de um filme diferente e, bem, pouco conhecido aqui. Hell of a Summer, ou Inferno de um Verão, para quem não manja, né? É um filme que lançou este ano, 2025, e eu meio que demorei um pouquinho, né, para falar sobre ele aqui, mas tá tudo bem. E, bem, esse filme é muito bom, mas infelizmente poucos conhecem ele aqui. Então eu pensei, por que eu não faço um resumo? Não bem um resumo, porque eu não vou detalhar muitas coisas aqui, mas porque eu não faço um vídeo falando da história dele. E é isso que eu vou fazer hoje. Eu vou falar sobre os personagens e o que eu achei da história. Enquanto resumo ele. Tá, começou o filme. Aí, tipo, tá lá o protagonista, o Jason. Tipo, não fica meio claro se ele é o protagonista, mas ele parece mais o protagonista, porque ele aparece mais, tem um destaque maior que os outros personagens. Aí ele tá lá discutindo com a mãe dele, já que ela não, ele é um cara de 24 anos que ainda vai para acampamento de verão, e a mãe dele tá pistola, full pistolas com ele, porque, né, o cara é um marmanjo, né? Aí ele chega lá no acampamento, aí chegou o resto da galera lá. Chegou o Chris, a Demi, o Bob e os outros lá. O Ari, caramba. Aí, tipo, o... No início do filme, os chefes do acampamento tinham morrido. Então, o Jason pensou que eles tinham, né, só chamado ele pra ir lá. Cuidar do bagulho do acampamento esse ano. Aí eles foram lá na sala. Lá eles estavam lá na salinha, lá na frente de todo mundo. Aí o Jason, ele falou, né, pra galera que era pra eles deixarem os telefones em um bagulho lá, num pote. E, tipo assim, o Jason é meio... Tipo, a galera tira ele pra merda muitas vezes do filme. Isso é uma coisa que eu não gosto. Os adolescentes aqui são um bando de arrombados. Menos a Claire. A Claire é legal. A Claire é legal com o Jason. Mas, tipo assim, eles deixam o celular lá. O Jason fica meio, tá ligado? Fica meio triste, tadinho. Mas aí a Claire chama ele pra ir, né? Se juntar com a galera lá. Aí a galera lá ficou de noite, né? Ficou de noite. Aí eles estavam lá no meio da fogueira. Menos a Demi e o Jason. O Jason tava cortando lenha. E a Demi tava lá coisando, passando maquiagem. Aí o assassino veio atrás dela e ela pensou que era o Mike. Eu acho que é Mike. É Mike mesmo. Ela pensou que era o Mike, o namorado dela, ou o ficante, sei lá o que eles são. Aí ela nem se virou. Ela não se virou e acabou morrendo do nada. Aí o Mike, né? O Mike tava lá contando uma história de como ele socou um policial, né? Saiu na treta lá. Aí o Jason apareceu perguntando se alguém queria ouvir histórias de terror. E ninguém queria. Falando que queriam continuar a história do Mike. Inclusive o Ari foi muito arrombado nessa cena, tá? Ele meteu um esculacho no Chris. Ari, te odiamos, pode morrer. Eu só gosto do Ari aqui porque ele é o Zig de Power Rangers RPM. Tirando isso, nada não, tá? Aí o coitado do Jason fica triste e sai dali, tá ligado? Aí a Claire foi atrás dele, porque ele tinha ido lá na cabana dele, olhar umas fotos antigas. Aí, ele, de madrugada, né, de noite, mas já tava mais de noite ali, ele foi, né, falar pra galera sobre as atividades. E aí, quando ele foi no quarto da Demi, viu que ela tava lá, né, toda morta, ensanguentada e caralho a quatro. Aí, né, ele saiu gritando pra galera, falando que, né, a Demi tinha morrido. Mas ninguém acreditou, aí eles foram lá, né, e viram o corpo dela. Aí a galera toda fugiu. Eles fugiram. A Claire, ela não tava com a galera, então o Jason foi lá chamar ela. Mas os carros não estavam pegando. Ótimo clichê de filmes de terror. Então eles se juntaram lá na salinha. Mas aí, tá ligado? O Mike sumiu. Aí a galera começou a conversar lá sobre se eles deviam sair. Aí os caras foram lá no palitinho. E porque, tipo assim, o Jason, ele queria sair, né, pra procurar o
O Mike, é o Mike, eu lembrei do nome dele agora. Ele iria sair pra procurar o Mike. E ninguém queria ir com ele, tá ligado? Coitado. Aí eles tiraram lá nas cartas, que tirasse as melhores cartas, iriam com ele. Aí o Jason e o Ezra. O Ezra é o cara lá meio boiola. Aí eles foram lá. E aí eles viram, né, a cabeça da outra menina lá, uma garota lá vegana. Aí eles saíram, né, eles se separaram, porque eles ficaram com medo. Aí o Jason, né, foi pra cabana principal, onde tava lá a maioria da galerinha, dos adolescentes. E os outros se separaram dele. Aí, né, ele explicou, né, as tretas que estavam rolando. E aí, no final, o Ezra apareceu lá. Aí ele, né, foi lá, né, ele ficou... O Bob, ele tava com um spray lá, de urso, e jogou, e espremeu lá o spray na cara dele, do Ezra. Aí, né, o Ezra ficou meio maluco lá. Aí, do nada, ele meteu que o assassino era o Jason. Do nada, mano, do nada. Aí a galera começou a desconfiar do Jason e prenderam ele. Coitado, o cara não fez nada e tá sendo acusado assim. Mas aí, né, eles prenderam lá o Jason. E eles saíram, né, pra pegar suprimentos. E como ele não ia falar nada, eles decidiram que iam torturar ele. Esses adolescentes são os adolescentes mais psicopatas dos filmes de terror. Ah, não, né, tem os adolescentes de pânico, então deixa. Aí a Claire, sendo a GOAT desse filme, salvou, né, o Jason, porque o Bob tava lá, né, olhando ele. Aí ela deu uma pancada nele lá e salvou o Jason. Aí o resto da galera viu eles fugindo e ficaram com medo, né, do que o Jason poderia fazer com ela. Ou sei lá, eu não sei o que eles pensaram sobre ela. Mas sobre a Claire, na verdade. Mas aí, né, o cara lá, o Chris, ele foi, né, em um momento lá, e aí ele viu o Mike e a Demi se beijando, eles estavam se pegando lá. A real é que esses dois são os assassinos e tinham meio que forjado a própria morte. Ah, e aí até esse ponto o Ari tinha morrido já, tá? Eu só não falei porque era um bosta, tá? Aí, né, o Mike, ele ia pegar uma faca pra matar o Chris. Porque ele tinha pensado que o Chris tinha descoberto que ele e a Demi eram os assassinos. Mas não, o Chris é um burro, um otário, um idiota. Aí ele só ficou surpreso que eles estavam vivos e chamou o resto da galera. Aí a Demi ficou putaça, porque, tá ligado? A galera falou que, né, mentindo, falaram que o Jason tinha falado que matou eles dois. Aí a Claire ficou... a Demi, ela ficou totalmente bolada, tá ligado? Aí o Mike tentou acalmar ela lá, tá ligado? Aí é isso aí. Acontece que esses dois só são vilões porque querem. Quer dizer, a Demi, o Mike... O Mike talvez ele seja só gado e queira fazer mais sesgo com ela antes de ser preso. Aí, tipo, tava lá o Jason e a Claire, eles estavam fugindo ainda, né? E aí o Jason queria voltar, porque a galera ainda tava lá, né? Ele queria ajudar eles, mesmo que eles tenham sido otários com ele o filme inteiro. Mas aí, tá ligado? Eles, né, até esse ponto já tinha morrido uma galera. Aí eles separaram. E foi a revelação aí dos assassinos. O Jason voltou, mas ele foi capturado pelos caras lá, os assassinos. Aí o Ezra morreu. O Chris e a neguinha lá, eles fugiram lá, estavam lá juntos. Aí o Bob encontrou com o Mike, descobriu que ele era o assassino. E aí, tipo, eles começaram a sair na mão. A Claire falou, né, que o Jason não era o assassino pra ele. E os dois descobriram que era o Mike. Aí o Bob falou pra Claire ir atrás do Jason, enquanto ele ia descer a porrada ali no Mike. Descer a porrada entre aspas, porque ele tomou no cu. Aí o Jason tava lá preso pela Demi. Aí ele falou que ela não era assim, que ela era gato e essas coisas. Mas aí ela mandou ele se freir e falou que era assassina porque quer. Então, ela é uma psicopata, Jason, desista.
Aí, tá ligado? Eles começaram, né, a falar, né, rolou um papo ali, tá ligado? Aí a Claire apareceu apontando o arco e flecha pra Demi. Caso você seja burro e ainda não esteja percebido, a Claire gosta do Jason, tá? Aí, tipo, ela tava lá apontando a flecha. Aí a Demi ameaçou matar o Jason. E o Jason falou pra a Claire deixar ele lá. Afinal, o cara é velhaço. E, tipo assim, ainda frequenta acampamentos de verão. Deixa aí, Claire. Vem ficar comigo porque eu ainda tenho futuro. Ah, não tenho não. Deixa. Aí, né, era tudo um plano. Acontece que era um plano da Claire e do Jason. Aí ele conseguiu abaixar, né, e ela deu uma flechada no olho da Demi. Agora, né, voltando lá pro Chris e pro Bob. O Bob tava tomando um pau, aí ele pegou um canivete lá, que tava lá no chão, que o Mike tinha pegado pra bater nele, mas não tinha conseguido usar. Aí ele meteu o canivete no pescoço do Mike. Aí o Mike caiu, mas antes, né, de morrer, ele enfiou o canivete no peito do Bob. Aí o o Jason apareceu pra ajudar, né, o Bob. Aí, né, o Bob, meio arrependido do que tinha feito, né, o cara tratou o Jason como bosta metade do filme. Então ele tirou o canivete, porque o canivete era o símbolo lá do bagulho lá de honra, sei lá o que era aquilo, do acampamento. E aí acaba o filme. Tipo assim, não acaba o filme. Ah, peraí. Tem, né, a cena lá do beijo lá do Mike com a outra lá. E a cena do Jason com a Claire. Ele se beijando também. E tipo assim, esse filme é bom, tá? Mas tipo assim, eu senti um pouco de falta do aprofundamento dos personagens. Tipo, eles não são muito aprofundados aqui. E são meio arrombados, né? A maior parte das vezes são mais arrombados do que legais. E eu acho que os únicos personagens que eu realmente gostei no filme foram o Bob, a Claire e o Jason. E o Bob eu só comecei a gostar no final. Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. É isso. Eu quero muito Hell, Love and Summer 2. Eu espero que tenha. Mas é isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha, ativa o sininho das notificações e é isso. Bebam água e bolacha frita. Assistam Hell, Love and Summer.